Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 28 de outubro de 2018, nós estamos falando aqui do Brasil. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Meu Próprio Negócio. Para quem não sabe o que é essa série, a gente tem uma software house e a gente gerencia e tenta mostrar o dia a dia ali do que acontece, ali, dos principais pontos nessa software house. Basicamente essa série, a gente tenta pegar esses pontos aí, esses momentos aí mais críticos ali ao longo da vida da empresa, né? Para quem não me conhece aí, tô com essa máscara aí, mas não se assuste, não fique com medo de mim, porque eu não mordo. A gente tem um blog na internet que chama viverdividendos.org, no qual a gente explica para você como você investir na Bolsa Americana. Você aí que está no Brasil aí, que está aqui no Brasil, te ensino a investir daqui lá nos Estados Unidos, comprar ações de Coca-Cola, de McDonald's, de Apple, de Microsoft, enfim, essas grandes empresas americanas, você pode comprar direto aí do Brasil. Lá no blog a gente explica isso. E além disso, a gente faz algumas séries paralelas, como essa, por exemplo, do meu próprio negócio. Mas antes de a gente começar a falar do assunto de hoje, só abrir um parêntese aqui, não tem como não falar e comemorar, na verdade, né, a eleição de Bolsonaro aí, nosso primeiro presidente conservador eleito na história do Brasil. É uma coisa assim histórica esse momento, porque se olharmos para trás, todos os outros presidentes eram socialistas. Então, basicamente, não se iluda achando que PSDB não é de esquerda, porque o PSDB é de esquerda. Só você pesquisar um pouco na internet que você vai descobrir isso. E, cara, a gente bateu muito na tecla aí do Bolsonaro aqui no blog. E eu fiz campanha de graça mesmo. Eu falei com a galera aqui, porra, eu acredito nas ideias do Bolsonaro, eu acredito. E olha, isso aqui é muito antes de começar essa vibe aí toda pró-Bolsonaro. Todo mundo via falar que é Bolsonaro 2018, aquela coisa toda. Muito antes disso, eu já estava martelando aí em cima da questão do Bolsonaro. E não só eu, né, como milhares de outras pessoas aí na internet, todos esses aí que de forma anônima, mesmo sendo pequenos como eu, conseguiram ali de uma forma ou outra talvez ajudar um ou dois ou três ali, abrir a cabeça desses eleitores aí, eles entenderem aí o que é hoje a esquerda, né, e o que é as ideias do Bolsonaro, que muitas vezes começaram a ser ridicularizadas na internet, né, porque eles tentaram fazer com o Bolsonaro o mesmo que fizeram com o Enéas. Na época do Enéas eu não tinha blog, mas eu já compactuava ali com as ideias do Enéas, gostava muito, mas infelizmente pegaram o Enéas e transformaram ele num personagem cômico. E se você for ver ali, muita coisa que o Bolsonaro fala, ele se inspira no que o Enéas fala, e principalmente não podemos aí deixar de reconhecer o trabalho gigantesco do professor Olavo de Carvalho, do qual eu já li alguns livros dele, mas aí podemos dizer que o principal livro é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que acho que poderia ser um livro de inicialização ali com o Olavo, mas ele, sem dúvida nenhuma, foi um dos expoentes aí de toda essa transformação cultural que a gente vê hoje no Brasil. O povo sempre foi conservador, mas às vezes a pessoa não entendia o que era isso, e o Olavo ajudou a gente a entender um pouco isso. Mas enfim, o ponto é que agora a batalha está só começando, tem muita coisa para vir. Quem acompanha aí política americana, eu acompanho um pouco da política lá do Trump, eu sei que o Trump é massacrado até hoje, dia após dia, pela grande mídia. A grande mídia não vai sossegar, vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro fizer A, eles vão reclamar. Se o Bolsonaro fizer B, eles vão reclamar. Então, não interessa o que o Bolsonaro fizer, eles vão bater em cima e eles vão começar a metralhar desde o primeiro dia, que foi exatamente isso que fizeram com o Trump. Então, a gente que está aqui com o canal de divulgação de internet tem aí, vamos dizer, a obrigação de tentar desmistificar essa desinformação que a mídia prega. Então, enfim, já falamos até demais aqui, mas só deixar esse negócio documentado, que eu estou muito empolgado. A minha mãe até saiu apertando vuvuzela aqui, gritando Bolsonaro. Minha mãe ficou doida. Eu também fiquei muito feliz com a eleição do Bolsonaro. E, enfim, vamos ao que interessa. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série Meu Próprio Negócio. O que aconteceu? Eu ia fazer um vídeo, não era nem sobre esse assunto aqui não. Eu ia fazer um vídeo falando dos problemas que a gente está tendo na empresa. O que aconteceu? A empresa cresceu demais e a gente não conseguiu ter demanda suficiente para poder atender ali, na verdade ter estrutura suficiente para atender essa demanda, esse crescimento dessa demanda. E estamos passando ali por alguns problemas um tanto conturbados ali, principalmente no nosso suporte, né? O suporte é basicamente, o cliente liga com problema, meu sistema precisa ser reinstalado, ou estou com dúvida aqui na emissão de uma nota, e a gente não tem uma estrutura ainda para suportar, porque a gente vendeu para muita gente e a coisa ficou meio embolada. Mas nós estamos trabalhando e eu ia falar sobre como a gente está tentando resolver isso, da forma como a gente identificou esse problema
e como a gente tem buscado a solução para isso. Mas surgiu uma outra questão bem interessante aí, que é a qual eu vou comentar agora, que quando eu fiz a primeira fusão, o pessoal que me acompanha lá atrás mesmo, alguns vídeos saíram fora do ar dessa série, mas o pessoal que me acompanhou lá na primeira fusão, que eu me juntei com o André, e eu tinha uma software house, o André tinha outra, e eu fui lá para comprar o André, e aí chegamos lá, a gente descobriu que o André era maior do que a gente, o André acabou comprando a gente, vamos dizer assim. E, enfim, a gente acabou se juntando e montamos uma única empresa que, desde então, a gente tem tocado o barco assim, e a coisa tem dado muito certo, a empresa cresceu de forma exorbitante. Eu vou trazer alguns números aqui no próximo vídeo, e vocês vão ver o crescimento da empresa, como que está assim, frenético, uma coisa absurda. Então, assim, a gente tem tido excelentes resultados. E aí, desde então, há um ano atrás mais ou menos, na verdade foi no começo desse ano, eu sentei com o Fernando, que é o meu gerente comercial. O Fernando acho que até participou de alguns vídeos aqui. Acho que tem um vídeo aí do Fernando aí, perdido aí no canal. Tá um vídeo aí do Fernando perdido aí no canal. E aí eu peguei e falei com o Fernando assim, poxa, Fernando, vamos começar a preparar, acho que esse ano já dá pra gente começar a preparar uma nova aquisição, uma nova fusão. Vamos começar a estudar. E aí a gente começou a estudar alguns setores, né? E o primeiro setor que a gente pensou foi no setor hoteleiro. Por quê? Nós temos um software que ele é para restaurante. E vamos dizer assim, acho que a nossa terceira maior carteira de clientes são restaurantes. Então, assim, a gente tem um software bem consolidado nesse mercado aqui. Principalmente na nossa região tem bastante restaurante que utiliza o nosso software. E fora também aí, agora com o nosso projeto de franquias aí, os franqueados estão expandindo. E muitos deles pegam o nosso software justamente para essa questão do restaurante aí, que a gente consegue fazer um belo trabalho nesse sentido. E aí, o hotel é um pouco parecido com o restaurante. Se você no restaurante tem as mesas, né, que você vai abrir uma mesa, fazer o controle da mesa, no hotel é a mesma coisa, só que você tem um quarto. Então, vamos dizer assim, a gente já tinha casca pronta do negócio, né? Ia fazer umas mudanças aqui, outras ali. E aí a gente pensou nos hotéis, na rede hoteleira. Aí, começamos a pesquisar aí com relação ao hotel. Começamos a olhar algumas software houses e tal aí no Brasil. Mas estava muito difícil, as poucas que a gente encontrava não estava me agradando muito bem. Aí eu peguei e falei para o Fernando assim, vamos tentar dar uma olhada no mercado para a gente ver como que está a situação. E aí tentamos ligar para alguns hotéis, para a gente sentir a coisa como é que era, né? E a gente percebeu que a grande maioria dos hotéis, porque a gente estava achando poucas software houses especializadas nesse ramo hoteleiro. Aí a gente tentou entender o porquê disso, né? Falei assim, vamos tentar nós mesmo, a gente já tinha mais ou menos uma estrutura, tentar ver se a gente pega alguns hotéis pra gente ver e ter uma noção. Aí corremos atrás, a gente percebeu que a maioria das pousadas eram muito pequenas e elas não queriam investir num sistema de software, eles não tinham hábito disso, né? Então acontece às vezes, por exemplo, você pega um setor, por exemplo, de advogados, né? Você pega lá o setor jurídico, a galera que trabalha com essa parte jurídica, advogados e tal, eles não são uma galera assim muito voltada para TI. Você vai encontrar alguns escritórios, talvez um pouco maiores, que os caras são informatizados. Tem ali o controle do processo, que pé que anda, armazena as petições, etc. e tal. Mas a grande maioria dos advogados, eles não são informatizados. É um público que não se preocupa muito com essa questão de se informar. Se informar não, de estar informatizado. Diferente, por exemplo, do setor médico. Dificilmente você vai encontrar um médico que não tem um sistema de gestão ali no escritório dele, no escritório, enfim, lá no consultório dele. Então, o médico é um nicho maneiro, que a gente poderia até entrar, seria interessante. Então, assim, seria uma coisa legal para a gente poder pegar. A questão dos advogados não seria. Eu acredito acho que a rede hoteleira cai no mesmo problema. Os poucos que tem são muito pequenos a ponto de não se interessarem. O fato de ser pequeno não quer dizer nada, porque às vezes você vê consultórios médicos aí com médicos que às vezes não tem um faturamento muito alto com consultório, mas mesmo assim o cara é informatizado. Mas eles não tinham o hábito de querer se informatizar. O cara às vezes controlava lá no papelzinho, ou às vezes jogava numa planilha no Google Calendar, alguma coisa assim do tipo, e ele controlava ali a pousadazinha dele ali daquele jeito. Ou às vezes até o próprio Booking ou Airbnb fornecia alguma ferramenta ali já online para o cara fazer o gerenciamento básico ali do estabelecimento dele. E a gente identificou que, tipo assim, é um setor que tem pouca aderência aí nessa questão da informatização, por isso que talvez não teria muita software house. Aí desistimos da questão dos hotéis. Falamos assim, não dá. Isso aí o tempo vai passando, né? Pra você tomar essa conclusão, chegar nesses negócios.
Aí pensamos em outras alternativas. Aí alguns franqueados nossos comentaram de postos de combustível. Falou, pô, conheço uma empresa aqui de posto, não sei o que, é bem interessante. Aí eu olhei as empresas, pô, gostei pra caraca do case da empresa, parecia interessante, mas posto de combustível, eu ficava assim, cara, porra, você vai fazer uma negociação, vai pagar lá na empresa e tal, vai fechar o acordo, não sei o que, porra, você compra a porra da cartela. Aí mais pra frente, acabou os carros de gasolina, vira tudo carro elétrico. Aí aquele puta investimento que você fez vai todo por água abaixo, entendeu? Então, tipo assim, era uma coisa que não me atraía. Tinha boas empresas no mercado, interessantes até para uma fusão, mas a nível de longo prazo, o setor de postos, apesar de ser muito rentável, você vender um sistema para um setor, para um posto, é dinheiro, cobra caro, entendeu? E você tem uma boa margem de lucro com os postos. É interessante para a software house, é um nicho interessante. Mas ao longo prazo, pela visão mudança de mercado, eu falei assim, cara, eu não colocaria como primeira opção. Se não tivesse outra opção, a gente não achasse nada, aí a gente tenta os postos. Comentei com o Fernando. E aí, pá, beleza. Vamos para a parte de farmácia. Falei assim, pô, vamos tentar ver algum software de farmácia, que farmácia não tem jeito, meu amigo. Tá aí, apesar da internet e tal, mas o cara vai ter que continuar comprando, etc e tal. Então, vamos lá, vamos tentar a farmácia. E aí você tem inúmeras pequenas redes aí no Brasil, né? Então, não é igual a Alemanha, né? A Alemanha, você chega lá na Alemanha, tem 2 redes de farmácia, mas é tudo nível nacional. Não tem pequena farmácia ali de bairro, aquela coisa, né? Aqui no Brasil é diferente, você consegue achar mini redes ali dentro de uma região. Por exemplo, na minha região aqui mesmo tem acho que 2 ou 3 redes de farmácias regionais aqui, entendeu? Fora as grandes, né? Tipo Pacheco, Raia, aqueles caras de nível nacional que chegam, entendeu? Não era o nosso foco esses caras nacionais, seria mais... E detalhe, tem milhares de outras pequenas farmácias que não pertencem a nenhuma rede, entendeu? Então, assim, o Brasil é melhor nesse sentido. E aí eu peguei e falei assim, porra, farmácia interessante. Aí é que entra a questão do vídeo aqui. Cara, o tanto de empresário que perde oportunidade de negócio porque o cara não atende o raio do telefone, é coisa impressionante, velho. O meu sócio mesmo, o André, a gente só fechou com ele aos 45 do segundo tempo. Eu já tava procurando outro cara pra gente poder se fundir, porque, cara, a gente ligou pra empresa, falou assim, não, eu quero falar com o André, não sei o quê. Aí a menina passava um recado, mas nada do André atender. Ligamos várias vezes pro André, ele olhava e falava assim, pô, cara, eu olhava o telefone, eu não conheço o número, eu não atendia. Eu falei assim, caralho, velho. Porra, você é um businessman, cara, você tem que atender todo mundo, pensava comigo assim, né, cara? Pô, qualquer um pode me ligar, velho. Pode ser que o cara tá vendendo abóbora. Eu vou atender e falar, pô, tô vendendo abóbora. Cara, agora não dá pra falar. Tchau, desliga, acabou. Então, assim, cara, às vezes o cara perde oportunidades por falta de contato, entendeu? Uma coisa que me chamou muita atenção, eu gosto de ler muito biografia. Agora eu nem lembro mais de qual foi a biografia de quem que eu li isso. Mas eu gosto de ler muita biografia. Mas teve um cara que eu li a biografia dele, cara, e ele tava falando justamente essa questão dele ser acessível a outras pessoas. Ele falava que... Cara, eu tento ser acessível a todo mundo. E eu já tive muitas oportunidades de negócio justamente por causa disso. Às vezes os funcionários tentam falar com o dono e não conseguem. O cara vive agarrado, entendeu? Ou às vezes um cara tentando contato para fazer alguma outra parceria. Então, assim, ele falava justamente isso, cara, mesmo eu estando mega agarrado, se alguém entrava em contato comigo, eu parava e atendia, entendeu? Então, assim, eu particularmente, eu tento ser assim no meu dia a dia. No meu, falando pessoalmente, no meu ambiente de trabalho lá, eu tento ser acessível a todo mundo, né? Até porque meu papel de gerência, né, de gerenciar, eu tenho que estar acessível mesmo, entendeu? Um gerente tem que estar acessível. Ele tem que estar disponível aí para a equipe, né? Às vezes eu recebo mensagem no WhatsApp, né, do pessoal me mandando, falando, pô, Vivi, cara, toda hora eu sou interrompido no trabalho, que não sei o quê, como é que eu faço para resolver isso? Mas você faz o quê? Ah, não, eu gerencio o pessoal, que não sei o quê. Eu falei, cara, seu trabalho é ser interrompido. Não pode querer não ser interrompido. Pô, mas eu planejo o dia, aí na hora de executar dá tudo errado. Eu falei assim, é claro, cara, ser um tipo de serviço que não tem como planejar. Igual eu, não adianta eu planejar meu dia, vou fazer isso, isso e isso. Cara, eu sou interrompido o tempo inteiro. Então, assim, esse é o meu trabalho, é orientar as pessoas acerca de pontos importantes. Na hora vaga, se eu conseguir, eu executo o que eu tenho que executar. Mas o meu job principal é isso aí, passar orientação para o pessoal acerca de decisões a serem tomadas. Então, não tem como você querendo ser interrompido se você trabalha com gerência de alguma coisa, cara. Mas, enfim, aí nós tentávamos contato de tudo quanto é jeito com essa galera. E não conseguia falar com o cara. Eu cheguei ao cúmulo de falar com o Fernando assim, Fernando,
liga pro cara e fala assim, cara, eu tô com 50 clientes aqui de farmácia, eu não quero atender mais nenhum cara de farmácia, não quero atender mais ninguém de farmácia, eu quero te passar esses 50 clientes, pede pra ele me ligar que eu vou passar esses 50 clientes pra ele. Cara, o Fernando ligava para os caras e mesmo assim o desgramado do cara não retornava a ligação. Cara, é coisa assim absurda. Voltando a falar o negócio do meu sócio, tipo assim, a gente tentou de tudo quanto é jeito com o meu sócio também, tentamos ligar para o André, ligava, o André não atendia. Por fim, o Fernando, nos últimos 45 segundos do tempo, o Fernando falou assim, pô, lá no site dele tá escrito assim, João arroba não sei o quê, Paulo arroba não sei o quê. Pô, vou tentar André arroba não sei o quê, pra ver se cai no e-mail dele. Aí mandamos, André arroba não sei o quê, mas olha, eu já tava agendado com outra software house pra gente poder conversar sobre uma possível fusão. E aí o André respondeu o e-mail pra ele, falou assim, não, entendi, tá, então é você, então vamos marcar, então vem aqui. E aí eu peguei e cancelei com o outro cara, porque eu falei assim, não, Fernando, vamos no André, porque a software house do André hoje é a maior que tem na cidade. E a gente tem que fechar com o cara que é o maior da cidade, pra gente ser a maior software house da cidade disparado. Esquece esse outro maluco, bota ele em stand-by e vamos focar no André. Porque a gente ficou até meio em dúvida, né? Tipo, qual que a gente vai? E aí, graças a Deus, a gente foi no André e deu super certo a parada. A gente conseguiu se entrosar muito bem. O negócio fluiu muito bem. A coisa, mesmo apesar de a gente estar na Alemanha, conseguimos gerenciar e o ganho de produtividade está sendo fantástico. Fantástico. Até que no próximo vídeo eu vou contar para vocês, vão cair da cadeira com a parada. Mas vamos lá. E aí, cara, nós ficamos tentando falar com alguém de farmácia de tudo quanto é jeito. Ligamos. E nada. Aí, um belo dia, eu peguei e falei assim, pô, vou tentar de uma outra maneira. Aí tentei conseguir falar com muito sacrifício, consegui falar com uma moça, que eu não sei se era ela ou se era o dono. Parecia que ela não era o dono, que eu, no telefone, eu pedi, implorei pra menina do atendimento, falei assim, eu quero falar com o dono da empresa. Mas é fulano de tal que resolve. Eu falei assim, beleza, mas o assunto que eu preciso tratar é com o dono da empresa, não é com ela. Aí, por fim, eu acho que ela acabou me transferindo para a gerente lá. Conversei com a gerente, ela era uma moça da Bahia, uma software house na Bahia. E aí, conversei com ela e tal, expliquei para ela a situação, que a gente queria fazer se juntar. Ela pegou e falou, não estou interessado, não sei o que, eu vou conversar com o meu dono, mas a princípio a gente não está interessado. Eu falei, cara, como assim? Eu vou conversar com o dono, mas a princípio a gente não está interessado. Porque eu falei, não tem como, tem que falar com o dono, não adianta. Mas foi a única coisa que a gente conseguiu, foi o máximo que a gente conseguiu. E aí, pá, peguei e falei assim, quer saber uma coisa? Vamos deixar essa parada da farmácia de lado, Fernando, e vamos buscar uma outra alternativa. E aí, foi aí que a gente entra no vídeo, no próximo vídeo. Já você vai saber qual foi a alternativa que a gente fez, qual foi a estratégia que a gente tomou, e a gente vai contar um pouco aí da primeira reunião que a gente teve aí com a possível próxima fusão que a gente deve fazer. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. A gente vai ficando por aqui e já a gente volta.